Olá! Neste vídeo vamos falar sobre a visão de produto no Scrum e conversar um pouco sobre toda a história que está por trás de uma história de usuário. A dinâmica do Scrum, da forma como ela é geralmente descrita, assume que existe um backlog com uma lista de itens que representa aquilo que deve ser desenvolvido no produto, numa visão ordenada por prioridade. Esses itens geralmente são descritos como histórias de usuário. É a partir dessa lista que o time decide, a cada sprint, quais histórias serão desenvolvidas naquele momento. O time sempre direciona a atenção para as histórias que estão mais no topo do backlog, já que elas correspondem aos itens mais prioritários. Uma das responsabilidades principais do Product Owner, ou PO, é justamente a de manter essa lista de histórias atualizada e ordenada por prioridades. Dessa forma, ele consegue guiar o time sobre o que é mais importante desenvolver naquele momento, de forma que o produto entregue lá na frente gere o maior valor possível. Mas de onde o PO tira essas histórias de usuário? E como que ele toma essas decisões sobre a ordem em que elas devem ser desenvolvidas? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Na verdade, o trabalho do Product Owner já começou lá atrás, muito antes da primeira história de usuário aparecer no backlog do produto. Esse trabalho começa quando o PO percebe uma necessidade das pessoas e tem uma ideia para um produto de software. Um produto que as pessoas iam adorar ter nas mãos, que teria grande valor para elas. Em outras palavras, o PO vislumbrou ali uma boa oportunidade. Mas como que seria esse produto? Quem que ia, por exemplo, utilizá-lo? E o que tornaria esse produto tão atrativo para as pessoas a ponto de convencê-las a usá-lo? Uma das primeiras responsabilidades do Product Owner é justamente a de amadurecer essa ideia e desenvolver uma visão mais clara do objetivo maior do produto. É o que chamamos de visão do produto. A visão geralmente é sucinta, pode ser até mesmo uma única frase que sintetize a essência do produto. Mas ela é muito importante porque nos ajuda a lembrar que, no fundo, um produto de software é sempre um meio para um fim maior, que é o de atender a alguma necessidade das pessoas. Vamos imaginar que o nosso PO já tem uma ideia bastante clara dessa visão do produto. Será que o próximo passo, então, já é finalmente criar as histórias de usuário no backlog para que as sprints possam começar? Na verdade, não. O nosso Product Owner ainda vai ter muito trabalho pela frente. Primeiro, ele vai precisar encontrar uma resposta para uma pergunta muito importante. Será que investir nesse produto é algo que realmente vale a pena? A gente sabe que construir qualquer software requer algum tipo de investimento e alguém tem que tomar a decisão de investir nesse produto que foi proposto. Será que o retorno que esse produto vai trazer justifica esse investimento? E por que investir nele e não em algum outro produto? Não é fácil responder essas perguntas, porque a gente está lidando aqui com vários tipos de incerteza. Pode existir, por exemplo, a incerteza técnica, quando a gente tem dúvida se é mesmo possível desenvolver o produto com a tecnologia que a gente tem disponível. A incerteza pode ser de negócio, quando a gente não sabe ainda se o produto pode ser rentável, se há espaço para ele no mercado, quais são os competidores que a gente vai ter que enfrentar e se ele é mesmo capaz de trazer um bom retorno sobre o investimento. Pode haver também a incerteza de custo. É possível desenvolver o produto com o orçamento que a gente tem disponível? Ou então de prazo. A gente consegue ter uma versão entregável até o nosso deadline? E por último, tem um outro tipo de incerteza que é muitas vezes menosprezada. É a incerteza de valor. Será que os usuários precisam mesmo de um produto como esse? Será que eles desejam esse produto a ponto de querer usá-lo quando ele ficar pronto? Principalmente quando a gente pensa em um produto inovador, é muito difícil prever como que os usuários vão recebê-lo na prática. Se essas incertezas são muito grandes, pode ser difícil decidir entre investir ou não no desenvolvimento do produto. Nesses casos, geralmente vale a pena reservar algum tempo para atividades e experimentos que nos ajudem a reduzir essa incerteza. A gente consegue, usando algumas técnicas até bem simples e que não requerem tanto investimento, obter rapidamente informações preciosas que vão nos ajudar a tomar essa decisão de maneira mais fundamentada. A gente vai ter a oportunidade de conversar melhor sobre essas técnicas mais adiante num próximo vídeo. No final, pode ser que a gente conclua, por exemplo, que não vale a pena investir no produto e a gente descarta aquela ideia. Mas vamos pensar no caso em que as informações levantadas aqui só reforçaram a ideia de que se trata mesmo de uma ótima oportunidade de negócio. Vamos imaginar também que já existe um time de desenvolvimento preparado e disponível para dar início à construção do produto. Agora, o nosso PO está ainda mais entusiasmado. Ele acha que o produto vai ser um sucesso.
Mas antes de criar o backlog com as histórias de usuário para poder dar início às sprints de desenvolvimento, o nosso Product Owner vai ter que pensar primeiro em qual estratégia que ele vai usar para o desenvolvimento e para a entrega do produto. É essa estratégia que vai permitir a ele tomar decisões do tipo: em que data vai sair a primeira versão? Que funcionalidades essa versão tem que conter? Será que, ao invés da gente tentar pensar num produto perfeito, não é mais interessante a gente deixar algumas funcionalidades de fora agora na primeira entrega, em troca de termos uma entrega mais rápida? A gente chega aqui então num ponto muito importante. No desenvolvimento ágil, a gente assume que uma das coisas mais importantes no desenvolvimento de qualquer produto é o feedback. E o feedback mais valioso que a gente pode ter é aquele que é gerado quando a gente entrega o produto a usuários reais. Por mais que a gente tente antecipar qual que vai ser a reação desses usuários com o produto, ou mesmo com uma funcionalidade específica, nada pode dar para a gente mais informação preciosa sobre isso do que ver usuários reais usando o software em contextos reais. Por isso, ao invés de planejar uma única entrega no final do ciclo de desenvolvimento, o que seria muito arriscado, a gente trabalha com entregas mais rápidas que chamamos de releases. Para isso, a gente define metas menores que possam ser alcançadas em tempos mais curtos e planejamos as entregas com base nessas metas. Como o feedback aqui é uma prioridade, no desenvolvimento ágil, a gente está sempre buscando formas de tentar reduzir ao máximo o tempo de uma entrega. Uma tática muito usada é a de procurar qual que é o menor conjunto possível de funcionalidades e buscar uma versão do produto que seja a menor possível, mas que já seja capaz de trazer valor para os usuários. Por exemplo, se a gente está falando de um aplicativo móvel que vai gerar receita a partir de publicidade, de anúncios, a gente pode pensar numa primeira entrega só com algumas funcionalidades mais elementares, o mínimo do mínimo. Assim, a gente consegue colocar uma primeira versão mais rapidamente no mercado e já começamos a ter feedback desses usuários sobre a experiência de uso do produto. A entrega seguinte poderia incluir mais algumas funcionalidades importantes, já usando o feedback desses usuários, e só depois, já com uma comunidade formada de usuários que acessam o produto regularmente, a gente incluiria os anúncios publicitários. Agora, é claro que esse produto aqui é só um exemplo. Essa estratégia de entregas vai depender muito de cada produto e da visão de negócio que está por trás. Quando a gente tem essa estratégia de desenvolvimento definida, com as entregas previstas e as metas de cada uma, a gente pode agora pensar mais detalhadamente na primeira entrega. Esse planejamento da entrega é conhecido como Release Planning. É o momento em que a gente para pensar em como organizar as sprints para alcançar da melhor forma possível a meta definida para a entrega. Agora sim, a gente vai organizar o nosso backlog do produto. A gente vai inserir no backlog as histórias de usuário que correspondem às funcionalidades e recursos mais importantes para que o produto alcance a meta de negócio definida para a sua primeira entrega. Quanto mais no topo do backlog, mais prioritária é a história de usuário, e essa prioridade é dada principalmente pela criticidade daquela história para o alcance da meta definida para a entrega. A priorização aqui é crítica, porque é ela que vai guiar a ordem em que as histórias vão entrar nas sprints. A história ou as histórias mais importantes entram na primeira sprint, as seguintes vão para a segunda sprint, e assim por diante. No final de cada sprint, o time gera como resultado uma versão do produto funcionando, incluindo as histórias de usuário que foram desenvolvidas naquela sprint. Essas versões vão trazer para a gente outro feedback muito importante. O PO, quando ele vê o software funcionando e também quando ele mostra esse software para outros interessados no projeto, ele pode aprender com eles e perceber que é importante fazer algum tipo de ajuste no backlog. A ideia é usar esse feedback para pensar em formas melhores, mais simples e mais eficazes de alcançar a meta naquele prazo. Tudo isso vai se materializar para o time naqueles ajustes que o Product Owner vai fazendo continuamente no backlog, nas histórias que ainda estão na fila para as sprints seguintes. Isso vai acontecendo sucessivamente, sprint a sprint, até que a gente chega no momento de fazer a entrega de fato do produto. O marco de uma entrega pode ser definido por uma data, quando a gente trabalha com entregas de prazo fixo, ou então quando o Product Owner concluir que as histórias já desenvolvidas até aquele momento já são suficientes para cumprir aquela meta da entrega. É nesse momento que ocorre o evento mais importante de todo esse ciclo. É quando uma versão do produto é de fato entregue aos usuários no ambiente de produção. E esse momento é importante por dois motivos. O primeiro é que é nele que o produto começa a gerar valor. É nele que os usuários vão começar de fato a usufruir do produto e dos seus benefícios.
E é nele também que a gente começa a ter algum retorno de negócio. Seja qual for o tipo de retorno de negócio que a gente estiver buscando com o produto ao desenvolvê-lo, pode ser lucro com venda de licenças, ou publicidade, ou redução de custo de algum processo de negócio, ou qualquer outro tipo de retorno, é a partir da entrega aos usuários em ambiente de produção que esse retorno começa a ser gerado. O outro motivo pelo qual essa entrega é importante é, mais uma vez, feedback. E aqui a gente está falando do principal feedback de todo esse ciclo, que é o feedback dado por usuários reais que estão usando o produto em contextos também reais. Esse feedback é muito valioso e pode nos guiar de várias formas. Ele pode, por exemplo, confirmar aquelas premissas que a gente assumiu lá atrás quando a gente desenvolveu a visão do produto e a sua estratégia. Nesse caso, o feedback está indicando que a gente está indo no caminho certo. Mas pode mostrar também o contrário, que algumas dessas premissas não eram verdadeiras e que a gente precisa fazer algum ajuste. Esse feedback pode nos indicar, por exemplo, a necessidade da gente rever as nossas metas para as entregas seguintes, porque surgiu algum fato ou algum aprendizado novo que nos fez repensar a nossa visão de qual é a melhor estratégia para o produto daqui para frente. Isso também vai se materializar na escolha das histórias de usuário que vão ser incluídas no backlog do produto para as próximas entregas e na priorização dessas histórias. Em alguns casos, o feedback dado pelos usuários reais pode nos mostrar coisas tão surpreendentes a ponto de nos fazer repensar até mesmo as nossas decisões mais estratégicas. Se o feedback for muito negativo, por exemplo, ou então se os usuários simplesmente demonstrarem que eles não se interessam por um produto como esse, isso pode nos fazer repensar se vale a pena mesmo continuar investindo naquele produto. Ou então, se o feedback for muito positivo, se o produto for um sucesso e começar a gerar um bom retorno, isso pode nos motivar a investir ainda mais daqui para frente. E esse feedback do uso do produto pode também mostrar algumas coisas que a gente não conseguiria perceber lá atrás, quando a gente ainda estava concebendo a visão do produto. E pode também mostrar oportunidades e ideias para ele ou para outros produtos que podem ser também criados. É daí que vem a importância de tentar reduzir esse ciclo ao menor tempo possível. Trabalhar sempre buscando começar a gerar valor rapidamente e adaptar rapidamente a partir do feedback obtido. É nessa capacidade que mora a tal agilidade que a gente tanto fala. E esse ciclo não vai acontecer só no início, quando o produto é criado, não. Durante toda a vida do produto, a gente usa essa mesma estratégia para, a partir da observação dos usuários e de como eles usam o produto, identificar novas necessidades, oportunidades, evoluir nossa visão e traçar a estratégia para quais histórias desenvolver nas próximas entregas. O Product Owner é o responsável direto pelas atividades que a gente está mostrando aqui nesse ciclo. A visão do produto a partir das necessidades das pessoas, passando pela análise de viabilidade, a estratégia das entregas, a definição das histórias, validação das versões parciais e a análise do feedback dos usuários sempre que uma versão é entregue. E é toda essa visão que ele procura refletir quando inclui uma história de usuário no backlog, ou então quando ele decide que uma história é mais prioritária que a outra. Em outras palavras, e respondendo àquela pergunta que a gente fez lá no início, é desse ciclo, de todo esse ciclo, que nascem e que são priorizadas as histórias de usuário. Mas um PO não vai fazer isso tudo sozinho. Um bom Product Owner vai envolver e escutar com atenção o time de desenvolvimento, representantes de usuários e qualquer outra parte interessada que seja importante para o sucesso do produto. Bom, como a gente pode ver, o ciclo de um produto é algo muito mais amplo que o ciclo de uma sprint definido lá no guia do Scrum. Claro que um bom desempenho do time nas sprints é essencial, porque são eles que constroem o produto de fato. Mas a gente não pode esquecer que existe toda essa visão de produto e de negócio por trás, e que trabalhar de forma alinhada com essa visão é algo essencial. Faz parte do trabalho do Product Owner buscar formas o tempo todo de garantir esse alinhamento. Para isso, ele vai lembrar o time dessa visão do produto o tempo todo, vai procurar refletir essa visão nas histórias e nas prioridades que ele dá para as histórias. Ele vai ajudar o time em tudo que ele puder no dia a dia para que essa visão se concretize com sucesso de forma rápida e ágil. Bom, é isso. A visão de produto no Scrum e a história por trás das histórias. Nos próximos vídeos, a gente vai começar a explorar algumas ferramentas e técnicas bastante práticas que vão nos ajudar em cada uma das etapas desse ciclo que a gente acabou de percorrer. Muito obrigado e até lá!